Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. A proposta dessa semana, então, vai ser a seguinte: a gente vai dar continuidade a todo esse estudo sociológico da sociedade a partir dessa compreensão da cultura. A semana retrasada a gente trabalhou, né, o ser humano, embora tenhamos todos, né, todos os povos e civilizações culturas, né, mas cada cultura tem a sua singularidade. Então a gente trabalhou um pouco da singularidade na semana retrasada dentro de sociologia. E para esta semana a gente vai analisar um pouco os traços que definem, né, a cultura de um indivíduo. E aí eu entro no texto para a gente entender um pouco melhor, né? Então a cultura é um legado da humanidade que transita, né, dinamicamente no tempo e no espaço. Diferentemente dos animais, né, a gente já viu isso durante estudos, o ser humano não se desenvolve fora da cultura, ou seja, todo desenvolvimento, crescimento e construção de identidade se dá dentro da cultura, né? Então, dentro da cultura que cada indivíduo, na sua singularidade, na sua intimidade ali, ele é produtor, né? E ao mesmo tempo produto de expressões materiais, de símbolos, né, de representações e de significados que correspondem aí os valores e crenças de sua época e lugar, ou seja, onde ele está inserido. Há uma condição fundamental para todo ser humano para que ele possa, de certa forma, se constituir como ser social e é através e por meio da sociedade. Então a gente vai ver que, por exemplo, coisas simples como hábitos alimentares, né? Por exemplo, aqui eu vou dar algumas explicações sobre essa questão do hábito alimentar, né? Está diretamente relacionado à ideia da cultura, ou seja, como nos alimentamos, né? E, de certa forma, os rituais que fazemos em prol aí da própria alimentação do indivíduo. Como você se alimenta? Se eu fizesse essa pergunta, você facilmente vai dizer, no café da manhã eu tomo café com leite, pão com manteiga, como torrada, bolacha, etc e tal. Então, é porque é muito comum da nossa cultura tomar café com leite, pão com manteiga, né? Então, isso é um traço da alimentação do café da manhã de determinada cultura. Mas a gente vai ver que conforme varia e diferencia a cultura, vai ser também a forma, né, da alimentação e o que se come na outra cultura também, que não é tão parecido assim, tá? Então é dentro dessa ideia que a gente vai começar a estudar e a compreender um pouco melhor essa singularidade, ou seja, essa diferença com que cada um tem na sua cultura, né? E aí vem, seus hábitos são iguais aos de seus colegas, se a gente pensar, de seus avós ou de seus parentes, por que que é similar? Porque fazem parte de um mesmo contexto social, estão dentro de um mesmo país, de uma cultura, né, de uma região próxima. Então é comum o jeito de se alimentar, ou pelo menos o hábito ali alimentar. O que influencia nossos hábitos alimentares, né? Ou seja, é a produção agrícola, os animais que são criados para abate, que estão dentro desse contexto social. Então, aqueles animais que estão disponíveis é que vai ser meu alimento, vai fazer parte da minha cultura, no que se refere à própria ideia da culinária, na alimentação do indivíduo, que vai ter aí, como eu já disse, as suas peculiaridades, as suas diferenças de região para região, de país para país e de civilização para civilização, né? Aqui só para a gente entender um pouco melhor essa questão, né? Vamos ver rapidamente uma análise. No Brasil, por exemplo, come-se pitu. O que é pitu? É um crustáceo de água doce parecido com o camarão, né? Na China, por exemplo, é comum o consumo alimentício de escorpiões, né? Na França, os escargots, né, que são molúsculos terrestres. E no Vietnã, né, come-se carne de cachorro. É isso mesmo, carne de cachorro. Então, aí é interessante a gente perceber essa variedade de hábitos e costumes que são diferentes quando a gente fala da alimentação, né? Todo ser humano se alimenta, mas de acordo com a sua cultura, eles vão ter hábitos e costumes distintos, isto é, diferentes um do outro, né? Então, o consumo desses animais pode parecer estranho para algumas culturas, ou até mesmo para a nossa, né? Já que não é o costume de muitos de nós. Da mesma forma, por exemplo, como não é comum, né? Ou seja, pode ser estranho aos outros povos ou mesmo os estrangeiros quando vêm para o Brasil, né? E percebe o nosso hábito de comer, por exemplo, feijão preto, né? Com orelha, rabo, pé e língua de porco, né? Para eles, para um ou outro
estrangeiro deve ser estranho, né? Será que é tão agradável ao estrangeiro, por exemplo, quanto é para o brasileiro que aprecia uma autêntica feijoada? Então é muito de cultura para cultura. É comum esse estranhamento, até porque a singularidade de cada cultura é muito comum, né? E aí, nessa aula dessa semana, eu trouxe também duas iguarias no que se refere à culinária de diferentes países, né? Primeiro eu trouxe aqui a imagem do sushi, que é uma típica comida aí da região japonesa, ou seja, do Japão, e o outro lado, uma imagem também do hambúrguer e batata frita. Embora esteja alastrado por vários países, esse tipo de alimento, de comida, mas ele foi originário, né? Ele surgiu mesmo dos Estados Unidos, né? Através dos americanos ali, o seu hábito de comer lanches, né? McDonald's, hambúrguer, batata frita, então é um alimento que hoje em dia se democratizou e está no mundo inteiro, mas é uma diferença e que distingue, identifica a identidade de um certo país a partir da sua cultura. Qual cultura? A cultura da culinária, né? Então é interessante a gente pensar isso. Toda cultura ela tem a sua identidade e aquilo define também, né? Claro que é muito mais que isso, mas isso é um traço muito forte da cultura de cada povo, de cada civilização, é justamente o hábito da alimentação. Só continuando aqui dentro dessas discussões que estamos tendo, por exemplo, a cultura também se realiza por meio de processos de padronização de hábitos alimentares, como por exemplo, é o que a gente falou, né? O feijão com arroz, o pão com manteiga, são coisas que é muito comum aí na mesa do brasileiro e que em outros países também, em dada escala, também pode ser igual ou diferente, porque cada país tem uma cultura própria, né, na questão da gastronomia e da culinária. Quando estamos na praça, por exemplo, de alimentação, de um shopping center, dificilmente observamos pessoas comendo alimentos in natura, ou seja, naturais ou frescos. Quando se vai aí na praça de alimentação, geralmente são alimentos de fast food, né? Ou seja, gordurosos, tem fritura, tem suculência ali, mas nem sempre é saudável, né? Então isso é uma padronização de hábitos. Se você vai numa praça de alimentação de um shopping, é porque você vai comer um lanche mais gorduroso, né? Com bastante proteína, caloria e tudo mais. Então isso é padronizar comportamento. Se você quisesse uma coisa mais natural, você iria aí no estabelecimento que vende coisas mais vegetarianos, veganos ou coisas mais saudáveis, né? Então isso é padronizar o hábito do indivíduo. Geralmente são industrializados e bastante calóricos, é o que eu já disse, nesses produtos aí. Esta característica faz com que eles ganhassem ou ganhem mais adeptos, né? Porque é algo prazeroso, nem sempre saudável, mas é prazeroso. Por exemplo, para alguns cristãos, né? Durante a quarentena, aliás, desculpa, durante a quaresma, prevalece o consumo de carnes brancas, principalmente pescados em detrimento de carnes vermelhas. Para os muçulmanos, com base no halal, o consumo de carne suína e bebidas alcoólicas também é proibido, né? Para os judeus, uma alimentação kosher, Veda, o consumo de moluscos e crustáceos é muito apreciado. São vários os aspectos culturais da alimentação humana que podemos abordar. O importante aqui é a gente refletir, né, e ressaltar que devido aos padrões culturais de cada país, de cada civilização, é que a gente vai se estabelecer o quê? Como, quando, onde, né, as pessoas comem e por que comem através da sua cultura. Enfim, o ato de alimentar-se, então, como a gente está refletindo hoje, toma contornos bastante específicos, moldando, então, assim, hábitos que mudam com o tempo e com os contatos entre culturas distintas. O que não impede, por exemplo, que a gente possa adotar hábitos alimentares de outras culturas, né? A gente vai ver, por exemplo, o sushi, que é o que eu já comentei também aqui, que é uma culinária típica do Japão, não impede que ela esteja presente no Brasil, ou mesmo o hambúrguer, né? Ou a feijoada, que a gente sabe que veio lá dos povos africanos e tal. Então, há sempre uma mistura de culturas, embora cada cultura se identifique por seus hábitos e costumes próprios, né? Então, alunos, é um pouco isso que a gente vai estar estudando dentro dessa semana, qual o legado, riqueza e diferença que a gente recebeu como herança cultural aí dessa variedade, diversidade de povos que vieram para cá e que ajudaram a constituir o Brasil enquanto país, enquanto nação e sociedade. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.